Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso dos pais. O pessoal está voltando agora para o auditório. Estamos num sábado, dia 13 de abril, falando ao vivo aqui do Seja Barra. O pessoal da internet também, seja bem-vindo. Vamos estudar. As crianças também. É muito bom um programa de família assim, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é sobre as necessidades e a razão. Aí a gente vai entender o que é necessário nessa vida e aonde as necessidades nos levam. Vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu para nós o capítulo 17. Sede perfeitos. Os superiores e os inferiores. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que dela se acha investido. Não julgueis que ela lhe seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar. Tampouco, como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence, quando pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando julga conveniente, e a retira quando bem o entende. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre eles recairão as faltas que estes venham a cometer. Os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que recolherá os frutos da solicitude de que usar para os reconduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena missão, que sempre lhe é dada para o bem. Seja ela qual for, quem a falsear, em seu princípio, está, pois, falindo ao seu desempenho. Assim como Deus pergunta ao rico: o que fizeste da riqueza que em tuas mãos deveria ser um manancial a espalhar a fecundidade à tua volta? Igualmente perguntará aquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e te confiei os fracos, para que os amparasses e os ajudasses a subir para mim. O superior, que se acha compenetrado das palavras do Cristo, não despreza ninguém que esteja abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dá-las mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se este último for espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de cumprir os que lhe competem, porque sabe que não deve retribuir o mal com o mal.
e que as faltas de uns não justificam as faltas de outros. Se a sua posição lhe traz sofrimentos, dirá que sem dúvida os mereceu, porque ele mesmo, outrora, talvez tenha abusado da sua autoridade, cabendo-lhe, por sua vez, experimentar o que fizera sobre aos outros, sofrer aos outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na maneira de conduzir-se e o leva a proceder como gostaria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, ele se mostra mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado resulta em prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve a seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, ele é induzido pelo sentimento do dever que a fé lhe dá e pela certeza de que todo desvio do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal de Morlot, Paris, 1863. Amado Mestre Jesus, rogamos pela Tua presença no meio de nós, na manhã de hoje. Ensina-nos, Senhor, as reais necessidades do Espírito na Terra. Também as nossas demandas como pai, mãe, como responsáveis dos pupilos que aqui estão. Que tenhamos clareza, Senhor, do real sentido da vida, do significado da eternidade, que possamos transmitir os valores espirituais, morais, para os nossos pequenos. Que eles sejam felizes, que eles vivam em paz, em comunhão contigo, Senhor. Que possamos ser os instrumentos da Tua boa vontade na criação e desenvolvimento deles. Então, Pai amado, nos inspire, nos dê as instruções, principalmente a chama do amor, que permaneça no nosso coração, diante dos desafios da vida, dos obstáculos, para não perecermos, não sucumbirmos, não fraquejarmos diante de Ti, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Essa passagem aqui tem tudo a ver com a aula de hoje, que a gente vai falar, né, quem aqui não está, assim, sob ordens, ou tem pessoas abaixo que precisa orientar e dar direcionamento, seja no ambiente profissional, em família. As hierarquias, elas acontecem numa sociedade montada como a nossa é desenhada, né? E a gente tem que saber cobrar das pessoas que estão subordinadas abaixo de nós, por alguma razão, e também dar instruções, e também saber obedecer àqueles que falam com a gente e recebe e nos dá também algumas diretrizes. A gente tem no Evangelho uma passagem de Jesus com um centurião. Eu não sei se vocês conhecem essa passagem, é muito legal, que o centurião está indo ao encontro de Jesus. Imagina, um homem romano naquela época, com muitos soldados abaixo dele, e ele também está sob ordens dos seus superiores. E ele encontra com Jesus e pede, Senhor, meu menino está doente, você pode curá-lo? Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. O romano fala. Ele entende a grandeza de Jesus, que é um judeu. Imagina, para um olhar de um romano, você pedir ajuda para um judeu, para um galileu ainda, que está lá andando e fazendo. Então, é uma questão de sentimento, eu preciso de ajuda. E o gesto humilde dele, de ir atrás de Jesus. E ele fala, eu sei que você está servindo a Deus, como eu também sirvo. E também estou debaixo de ordens, como você também está. E ele pede. Aí Jesus reconhece nele uma fé
que ele não tinha visto até então. E ele fala, eu não decorei o texto também, não é a pretensão nossa, mas dá uma conferida lá nessa passagem de Jesus com o centurião. E ele fala assim, vai, seu menino está curado. E o que a gente pode trazer como uma reflexão para cá, né? O mundo material que a gente vive, a nossa encarnação, a nossa existência, está sobre uma grande organização. A gente não está solto por aqui, perdido. Apesar de falarem, né, a gente tem o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser, do nosso jeito e tal. Mais ou menos. Não é bem assim, não. É a nossa liberdade num avião, fazendo uma viagem. Qual a liberdade você tem dentro do avião? Tirar o cinto, botar o cinto, levantar a mãozinha para pedir uma água. No máximo, você vai ao banheiro. Mesmo assim, às vezes, você tem que ser inconveniente atravessar, alguém que já está dormindo do seu lado, você volta. É uma liberdade muito restrita quando você está viajando. E você está na mão de alguém, de um piloto, que pode, né, cometer um erro e tudo ir para o espaço. E você saiu de um lugar e está indo para outro. Como é a oportunidade aqui na Terra? A gente veio de um lugar, a gente está temporariamente aqui, e a gente tem um destino mais adiante, que a gente não sabe quando nem como esse avião vai pousar. Aqui a gente compra o bilhete e a gente espera que o avião chegue em Madrid, em Nova York, em qualquer lugar. A gente tem uma esperança. Mas na vida, meu amigo, qual é a chance que você tem de prever o futuro e falar, vai pousar no dia que eu quero, no dia certo, quando tudo estiver resolvido aqui? Não é bem assim. A gente tem que sempre refletir sobre o quê? Imagina se eu tivesse que desencarnar hoje. Eu ia dar conta de falar, está tudo zerado, está tudo resolvido, meus filhos estão bem encaminhados, vão ficar com alguém, minha esposa, meu marido, meus pais, meu trabalho, minha fortuna, minhas propriedades, o que eu vou fazer com isso tudo se eu desencarnasse hoje? Essa reflexão a gente pouco tem coragem de fazer, mas ela é necessária. Você vê, tem uma outra passagem de Jesus, que ele conta uma parábola, que ele fala assim, tem um homem muito rico, né, com muitas terras e tal, e ele teve uma colheita acima do esperado, assim, uma coisa monstruosa, ele ficou muito entusiasmado com aquilo. Ele falou, caramba, o que eu vou fazer? Eu vou destruir os meus celeiros, vou fazer outros muito maiores, para guardar tudo lá, e vou falar para minha alma, alma, come, bebe, goza, descansa, sua vida está resolvida. E aí Jesus coloca, né, o Senhor fala para ele, insensato que és, ainda hoje tomarei a tua alma. E aí? A gente, às vezes, vai complexando a nossa vida, acrescentando coisas, objetos, pessoas, sensações, e isso vai nos apreendendo, de alguma forma, aqui, nos entrelaçando cada vez mais. A gente está gostando do avião, né? A gente se acostumou a ficar ali apertado naquele assento, a gente passa pelas turbulências da vida, e a gente continua, e a gente agora não quer mais descer. E a gente esqueceu que quando você está fora do avião, você é livre. Você pode andar pela cidade, passear, você tem muito mais a desenvolver. Mas a gente vai entrando na encarnação e vai o quê? Se acostumando ao cárcere. O nosso corpo limita muito as ações do espírito, as potências do espírito. A gente não pode esquecer disso. Então, quando a gente vai estudando o espiritismo, qual é a ideia? A gente primeiramente lembrar a nossa verdadeira natureza. E a partir daí, falar, caramba, eu não sou esse corpo de carne que está envelhecendo, que está apodrecendo, que está doente, que está cansado. Eu estou para além disso. E isso nos dá uma condição de felicidade, apesar de estar num mundo como esse. Num mundo atribulado, difícil, denso. Não tem um mundo mais denso que a Terra, que o mundo material. Aqui é um mundo denso, é onde a gente consegue realizar as coisas. É a prova.
é o Enem, né? A gente estuda, faz simulado o ano inteiro, quem tem adolescente aí sabe, que é o ano inteiro fazendo prova, sábado, tem não sei o que lá, mas vai ter uma hora que é a prova real, é o Enem. A Terra, a encarnação, é aqui. Tudo que a gente liga aqui na Terra, a gente liga lá, no céu, ou na região celestial em que a gente for habitar no futuro. E o que a gente desliga aqui também é desligado lá. E o contrário, se eu ligar lá no céu, eu ligo aqui na Terra? Não. Se eu desligar no céu, eu desligo na Terra? Não. Isso não é um botão, tá, gente? De on-off que eu estou dizendo, não. Estou falando de interesses, de atitudes, de empenho para algumas coisas e largar outras. A gente está sempre assim, né? Transformando, mudando os nossos gostos, as nossas aversões, os nossos interesses, os nossos desinteresses. A gente vai amadurecendo. Você pode ver como era a sua mente há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, e como ela é hoje. Eu espero que ela tenha amadurecido, avançado, evoluído em algumas coisas, né? Outras a gente continua insistindo. E às vezes a gente vai levar isso até o final dessa grande viagem que eu estava dizendo aqui. E aí a gente está gerando informações para uma vida futura, uma outra oportunidade aqui na Terra. E aí você vai trabalhar novamente. Então a ideia é o quê? Que a gente resolva. E aí vai cair no que a aula vai dizer para a gente hoje sobre necessidades e razões. Eu quis escolher essa imagem da Sagrada Família. Engraçado, você busca a Sagrada Família no Google, aparece lá a igreja, né, de Barcelona, primeira, segunda parte. Depois que você começa a achar as imagens de Jesus, Maria e José. Essa é a nossa família. A gente tem que batalhar para isso aqui. Uma família de santidade. Uma família em que a gente consiga conversar sobre Jesus, sobre o Evangelho, de uma maneira natural, sem problemática, sem dúvidas, sem agressividade, sem hostilidade, mas que esse ambiente que a gente está desenvolvendo aqui no Seja, ele permaneça também na nossa casa, com as pessoas que a gente ama. Mas isso tudo é um trabalho que a gente precisa alcançar. A gente tem um exemplo aqui. Você vê José, ele sai a francesa dos evangelhos. Jesus cresce e depois você não escuta mais falar sobre ele, mas ele foi muito importante no desenvolvimento de Jesus. Em algum momento, a vida de Jesus e de Maria ficou na mão dele, de um homem, que ouviu uma mensagem, viu em sonho um anjo falar com ele, e ele precisou tomar uma atitude, fugir para o Egito, porque a perseguição ia vir em Belém para todas as crianças. E ele protegeu Jesus e Maria, assim como ele deu condições para Maria ter Jesus naquele ambiente difícil ali, numa estrebaria, um lugar, né, no estábulo, num lugar, né, improvisado, mas quem é que estava ali? Um homem, como todos nós aqui somos, né? Um ser humano comum, que tem lealdade, que vê a necessidade e age de acordo com como tem que agir. Jesus aprendeu a carpintaria com ele. Olha que legal, né? Você vê que o pai passou para o filho o que ele sabia, o que estava, né, diante dele como um valor. E o pai, José, também não se deslumbrou com a carreira do filho, que era, desde sempre, um gênio. Uma criança que, com 12 anos de idade, dava aula no Templo de Jerusalém para os doutores da lei. E José educava, estava ali do lado de Maria, observando o desenvolvimento de Jesus. Dizem que José era muito mais velho, né? Muito mais velho do que nessa representação, por isso ele não aparece mais quando Jesus está adulto. Mas fica as reflexões, né, para nós aqui. A gente pode receber um santo na nossa casa. Imagina, Joana de Anjos fala para você em sonho, olha, você está recebendo São Francisco de Assis na tua casa. Ele está reencarnando, você vai ser pai, vai ser mãe dele. Falaram isso para José e para Maria. Ó, está vindo o Filho de Deus, o Emmanuel, Deus conosco, né? Jesus está vindo e vocês vão dar conta disso. Você vai tremer na base. O que a gente vai fazer com isso, né? Mas no fundo, isso não importa. Se
São Francisco de Assis, ou, sei lá, pega um obsessor aí da série de André Luiz, o Gregório lá, do livro Libertação, o Rei das Trevas. A gente não sabe quem é que está vindo. Ele está muito bem disfarçado naquele rostinho maravilhoso, fofinho, cheiroso, de um bebê que vai crescendo, e aos poucos ele vai revelando alguns traços da personalidade, algumas dificuldades que ele tem, ou muitas facilidades. A gente tem que ter o quê? Atenção, olho, escuta, presença, para identificar rapidamente aquilo que os nossos filhos precisam trabalhar. Mas isso é uma responsabilidade muito dos pais mesmo, dos pais e daqueles que são responsáveis, né, pelas crianças. Nem sempre a pessoa tem um pai ou uma mãe de carne, né, viva ali para ensinar, mas tem sempre alguém, uma alma piedosa, que vai ajudá-lo. Então, a ideia é o quê? Que eu espero que as crianças estejam trabalhando lá também, nas salinhas. Eles entenderem a necessidade, a urgência, talvez, de você frequentar um ambiente como esse, de evangelização. Eles entenderem, desde cedo, quando eles começam a aprender a falar, eles já consigam falar sobre Jesus, sobre Joana de Ângeles, sobre espiritismo, sobre alma, sobre espírito. Eles já desde cedo tenham instruções passadas por nós, e não uma herança qualquer, cultural, que às vezes eles vão herdando do mundo, lá fora, né? A gente dá direcionamento. Ah, mas não é nada disso, porque meu amigo me falou que não existe nada de espírito, não existe Deus, não existe Jesus, não sei o quê. A gente tem que ter o quê? Argumentos sólidos para mostrar que é isso mesmo, entendeu? O Kardec tem as obras dele. A gente tem muito material para criança e a gente precisa acessar isso. Tem uma biblioteca espírita em casa, é muito legal para criança, porque desde sempre eles vão observando ali algumas coisas. Para quê? Para quando chegar na fase da adolescência, jovem adulto, eles lembrarem que isso aqui não foi uma coisa obsoleta, algo que ele era obrigado a vir e com raiva, e ele tinha que vir, e estava doido para romper com isso. A gente vê isso muito acontecendo, tá? Se prepare. Quando eles crescerem, é uma revoltazinha de não querer mais seguir o espiritismo e tal. Mas o papel de vocês está sendo feito. Não se sintam culpados por isso, desde que a gente tenha disciplina de ensinar, de ter método de estudo, tudo isso. Igual na escola. Não tem uma rotina acadêmica? A gente tem que ter uma rotina espiritual com os nossos filhos, bons hábitos, dar um bom direcionamento para eles. Hoje tem um evento lá na escola da minha filha. Eu estou aqui. Por algum milagre, botaram o evento às 11h30. Normalmente é 9h da manhã. Eu vou sair daqui voado, não tentem falar comigo, para eu chegar na escola a tempo de ver, né? Porque a gente fica dividido. Pô, tem que dar aula. Responsabilidade, obrigação. Eu combinei, marquei a data, eu tenho que estar aqui. Você vê, a Tati também está na escola com o filho, não está aqui. Olha como as coisas, né, parece que vão sendo desenhadas. E a gente tem que toda hora escolher, né? O importante é conseguir, de alguma forma, mostrar para eles a importância. Minha filha toda hora vem me questionar: pai, pô, tu vive lá no Seja, para quê? O que você faz lá? O que você ganha com isso? Ela tem lógica, ela vê o mundo, as pessoas trabalham e recebem grana, dinheiro, bônus, benefícios, e lá não, nada, não acontece nada. Tu dá aula, e você não recebe uma paga, não tem uma contrapartida. Como é que você vai explicar isso a uma criança? Por que você tem que explicar para ela que é importante ela ver os excessos das roupas que não cabem mais nela, que ela não usa mais, e ela pode fazer uma doação, pegar algo e dar para alguém que não tem, né? Todo mundo aqui precisa fazer isso. Você vê que toda hora a gente está trocando de roupa das crianças. O sapato, então, é uma desgraça. Toda hora cresce, você tem que trocar, né? E aí? Sempre tem alguém chegando que tu vai precisar. Então, essa lógica cristã, espírita, não é uma lógica fácil de compreender para quem não está acostumado com isso. Muitos adultos também não compreendem.
porque não foram instruídos para isso. Não sei, às vezes a gente também não foi, mas a vida deu tanta cambalhota que a gente caiu aqui. A gente veio para cá de alguma maneira. E agora a gente vê isso como uma coisa importante, como um valor. E não importa o passado, importa o que a gente está fazendo hoje, com as instruções que a gente recebe aqui, com toda a bagagem espiritual que nos é apresentada, a gente tem que fazer um bom uso disso. Observar quais são as necessidades da nossa encarnação. Uma delas é com os nossos filhos, e as outras? São muitas, né? A gente pode trocar uma necessidade por algo facultativo, né? Você tem necessidade de assistir o BBB ou é facultativo? É facultativo, concordo? Ou é necessário? Tem gente aí que ficou meio, virou o nariz para o lado. É facultativo, né? Você tem necessidade de assistir a final da Libertadores do teu time? Já começou a ficar mais difícil, né? Ele nunca chega. Ou está há 30 anos, aí ele está lá na final, aí você tem que vir para o seja. O jogo é 10h30 da manhã, 10 horas da manhã, na hora da evangelização infantil. E vai até meio-dia. Você vai sair daqui, o jogo vai ter acabado. Você não vai ver nada. O que você vai escolher? Difícil, hein, cara? Vou te falar. Essa até eu ia tremer na base. Mas ainda bem que eu tenho mais 3 instrutores aqui para fazer o rodízio. Só vi um que não é do meu time para botar no lugar. Estou brincando. Mas é verdade, sim. Eu iria fazer isso, com certeza. Tem jeito. Pô, é ver que a necessidade é uma necessidade. A gente está no mundo, né? A gente cria identidades aqui, vontades, desejos, a gente vai ficando, né, nessa ilusão dessa droga de futebol. Mas é verdade. Pelo amor de Deus, a gente vê e torce, e fica com raiva, e xinga, e grita na varanda quando é gol. Nossa Senhora, coisa fora do comum, né? Não é de Deus, não, né? Beleza. Então, aqui, o meu amigo Marcos Vinícius, que dá aula comigo no Livro dos Espíritos, a gente está dando aula quarta e quinta-feira. E ele preparou os slides para mim. Eu estava com dificuldade, outros compromissos, e ele foi lá e fez. Então, o que vocês estão vendo aqui é um misto do que ele preparou para nós, e ele não veio, né? Podia estar aqui para me dar uma moral, mas também não veio e está tudo bem. Mas ele está trabalhando, ele é médico não tem hora, trabalha e tem que ralar. Enfim, ele botou essa reflexão. Por que estamos aqui no Seja hoje? Podíamos estar jogando bola, brincando de cabo de guerra, jogando videogame, ou fazendo qualquer outra coisa, né? Passeando, pedalando, nadando, surfando, jogando tênis, futebol, qualquer coisa. A gente podia estar usando o sábado para um outro interesse comum. Mas a gente está aqui, por alguma razão. Eu vejo vocês todo sábado aqui. Na maioria eu consigo identificar. Vocês estão sempre aqui. Por quê? Vocês não cansaram? Né? Não falar, não está mudando nada, a minha vida continua a mesma, os boletos continuam chegando, eu tenho conta para pagar, nenhum milagre aconteceu até aqui, meu filho continua me respondendo, continua, né, mal nos estudos, volta e meia ele adoece, tem que levar na emergência, não está acontecendo nada. E eu vou embora. Né? Por que a gente persiste? Quero ouvir vocês, por favor. Um depoimento. Isso aqui não é uma palestra, é um curso. Então, conversem comigo. Fala aí, quem quer falar? Por que vocês querem vir sempre aqui? Diga. Espera aí, Ana, passa para ela. Bom dia. Então, os meus filhos, eu tenho 3 filhos pequenos, um de 2, um de 4, um de 5. E eu frequento aqui há 3 semanas. Eu já vim quando o meu primeiro tinha 8 meses, e aí a gente se mudou, ficou longe. Mas eu persisto na evangelização, embora o meu marido fale exatamente o que está ali nas fotos, que ele está sábado e domingo em casa, trabalha muito durante a semana, e as crianças podiam estar na praia, fazendo esporte com ele, e eu trago para cá. Porque eu fui evangelizada desde que eu nasci. Então, eu fiz evangelização durante a minha vida inteira.
E eu sempre ia assim, poxa, eu tenho que ir domingo de manhã, minha era domingo. E o meu pai, mesmo não concordando, ele me levava todo domingo, porque minha mãe também trabalhava na casa espírita. E eu vejo a importância que isso tem na vida. Então, assim, eu não abro mão dos meus filhos estarem evangelizados. E eu falo que a gente tem que ter pelo menos um dia na semana para Jesus. Bonito, exato. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ali, por favor. Eu não tive essa chance de ser evangelizado desde o meu nascimento. Nem grupo jovem, fiz nada. Fui sendo, tocando a boiada de qualquer jeito. Mas caí aqui também, de alguma forma. Mas hoje eu tenho uma outra visão. Eu vejo a evangelização infantil como o trabalho mais importante de uma casa espírita. Tem tratamento espiritual, tem mesa mediúnica, tem palestra, tem cursos, tem muita coisa acontecendo aqui. Mas esse trabalho que é desenvolvido aqui dentro é o mais importante. Por quê? Porque a gente está dando uma chance para quem está chegando sair da ignorância desde cedo, sair da ilusão, sair da vida obscura, da vida dual, da vida sem Deus. Eu converso com pessoas que não acreditam em Deus. E eu vejo a dificuldade em muitos desafios por falta de fé, por falta de falar, cara, abre a sua mente para isso. Porque uma vida sem Deus é uma vida que acaba, que se esgota, que nesse tempo vai ser destruída. E você está correndo contra isso. Você está lutando para sobreviver e se sobressair de alguma forma. Nem que você tenha que sacrificar suas amizades, trair, passar por cima, mentir, porque você quer uma vitória no século que você está vivendo, porque depois não existe mais nada. Olha a lógica que você vai derivando de um pensamento não teísta, de um pensamento sem Deus e voltado para a matéria. A gente vai se perdendo nisso e vai brigando por quê? Por poder, por prazer, por sedução, por segurança, por fama, por virtudes que não são do espírito, que vão ser destruídas com o tempo. A gente vê isso nas cartas de Paulo, você vê no pensamento de Jesus, a própria doutrina nos mostra isso. Mas se desde cedo você está sendo estimulado a compreender a vida de uma outra maneira, isso desenvolve a nossa inteligência. Por quê? A gente vai pensar, caramba, se eu machucar alguém, isso tem consequências. E isso pode voltar contra mim. De onde que eu vim? Como era a minha última existência? Por que eu estou nessa família? Para onde eu vou depois daqui? O pensamento espiritualista ele é muito mais complexo. E isso nos acelera em pensamentos e em elaborações, em lógica, que desenvolve a nossa inteligência, amplia o nosso conhecimento de uma maneira absurda. Porque a gente leva em conta tudo que está acontecendo, as nossas ações, inclusive. Pode falar. Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Não, só para complementar, no mesmo sentido que o Ricardo falou, eu também não tive oportunidade de ter regularmente, né? Eu fui católica, família católica, sempre cristã, e fiz crisma, batizada, né? Primeira Eucaristia. Só que, para mim, estar no Espiritismo fez muito sentido na minha vida, né? Assim, minha vida nessa vida encarnada. E é isso que é o meu propósito, assim, como mãe, né? Assim, pensar. Eu até me emociono, desculpa. Exatamente isso, assim, poder, esse presente, né? Que nós espíritas tivemos, né, de ter essa consciência. E eles estão tendo a oportunidade, filhos de espíritas, né? Assim, de ter isso. Então, acho que esse trabalho, porque é um trabalho, e coincidentemente, eu acho que vocês veem a gente aqui, nunca foi, né, assim, teve esse momento hoje, assim, a gente veio pelo um caminho diferente, pela orla, e questionaram sobre a gente estar na praia, né, assim. E eu acho que é um momento de todos nós refletirmos mesmo, né, assim, seria mais agradável, mais a longo prazo, que nós adultos conseguimos raciocinar nesse sentido. Eu acho que os ganhos, né, independente de coisa material, né, que foi, no meu caso, essa transformação na forma de olhar, acho que sempre fala mais. Isso, a gente pensar nisso na família, né, na Sagrada Família, é um outro desafio, porque cada um tem um tempo, cada um tem um olhar, né, mas acho que o objetivo é estar aqui ajuda, né, a gente afinar esse olhar. Maravilha, perfeito. É uma questão do olhar. Quer falar, André?
Aqui na frente, por favor. Depois a gente vai continuar a aula, tá? Faltam 15 minutos. E a gente está na primeira pergunta da aula. Senão a gente vai ficar de castigo. Breve, eu prometo. Vou tomar um cartão amarelo. Sabe que eu falo muito, mas eu prometo que eu vou ser Fala breve. aí. Bom dia a todos. Eu cheguei aqui nessa casa quando ela era bem pequenininha, né? Só tinha aquele espacinho lá embaixo e ainda veio crescendo. Você está, então, desde 2010, 11? Desde 2010, 2011, quando ela era bem pequenininha. E eu vi essa casa crescer, né? Bruna também. E eu me afastei durante um tempo. E como a colega ali compartilhou, fui criada numa educação católica, apostólica, que nunca... E eu era sempre muito questionadora, eu deixava as freiras da escola louca, e eu não entendia porque um era pobre, outro era rico, eu tinha muitos questionamentos, que foi o que você falou agora sobre que o espírito ele é questionador, e minha mãe brigava comigo, e eu nunca me encontrei ali. E a espiritualidade sempre veio me dando sinais ao longo da vida, e eu fui encontrando pessoas que foram me levando para casas espíritas até o dia que eu cheguei aqui. Me afastei durante um tempo, mas voltei muito forte, sabe? Eu estou sempre aqui agora, estou nas palestras. Sim. Meus filhos fazem evangelização porque é importante eles entenderem desde cedo que existe uma força suprema, que existe um poder divino que rege o universo e que tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. A gente nunca vai saber todas as respostas, porque se a gente soubesse, a gente não estava aqui. Mas eles precisam entender como é regido o universo, as forças, as coisas que a gente vê na vida, por que existem as diferenças sociais, por que existem os conflitos. E para eles poderem estar conectados com Deus, conectados Exato. Com essa espiritualidade, porque isso faz toda a diferença na vida, você saber que tem uma força superior ali para te acolher. Exatamente, perfeito. A gente compreende, né, o fundamento da evangelização. Todo mundo aqui sabe. O que às vezes fica difícil são os abalos sísmicos, né? Às vezes um marido que bota mais pressão, não vai, porque a gente... Ou a gente também tem que mudar de cidade, e às vezes isso desorganiza, a gente não encontra no lugar que a gente está indo as bases que a gente precisava, a gente perde às vezes meses, anos da nossa vida por uma questão N situações, cada um sabe, né? Essas oscilações que a Andréa falou, eu vejo muito acontecer. A gente começa bem, entusiasmado, né, dedicado e tal, e de repente vai se perdendo, né, por alguma razão qualquer. Porque lá fora, como eu falei, tem muitas distrações, tem muitos elementos que podem nos desviar a atenção mesmo, o foco, tirar o foco. Por isso que todo sábado tem, né? É como se fosse assim, vamos firmar um compromisso, uma rotina espiritual. Isso é importante, não é um evento. Vou lá porque o Divaldo vai, então vou, e vem todo mundo. Entope o seja, porque é um evento. E depois essas pessoas desaparecem, não dão sequência, não aparecem mais. Né? Então, a ideia é o quê? Que, eu estou num dia ruim, estou cansado, acordei com cólica, ou com dor de cabeça, ou, sei lá, com febre. Febre tá bom, mas com nariz escorrendo, estou com algum problema. Não vou, não, deixa, quero dormir mais, vou ficar... Então, assim, busca motivação, mesmo quando está ruim. Ontem, no tratamento espiritual, tem um casal jovem que está assistindo a aula com a gente na quinta, e a menina está fazendo tratamento na sexta, e o namorado não está. E quando eu saí do tratamento ontem à noite, eles estavam ali na porta ainda, não sei o que, conversando. E aí eu percebi que eles não tinham ido na aula de quinta. Aí eu perguntei, tá tudo bem? O que aconteceu e tal? Porque eles estavam indo certinho, né? Aí, você não sabe da maior. A gente estava entrando no Seja, aí o meu namorado começou a se sentir mal, a ficar tonto, a ficar com dor de cabeça, passar mal e tal. E aí a gente não sabia o que fazer. Aí eu falei assim, quando é assim, empurra ele para dentro. Vai, joga para ele rolar a rampa e chegar aqui dentro. Mas manda ele aqui para dentro, entendeu? Depois a gente aqui dentro vê a pressão, né? Mas já está num ambiente melhor do que o lá da rua. Né? Mas eles, começando, não tiveram a perspicácia e foram embora. Né? Aí eu expliquei que no início
a gente encontra muita resistência, muitas mesmo. Não só de encarnados, mas dos desencarnados também. Antes tu era amigo da rapaziada do lado de lá, que bebia contigo, saía para a festa. Agora você está mudando sua postura. Eles vão falar, pô, cadê o Ricardo? Cadê? Não está mais vindo para cá? Vamos ver o que ele está fazendo. Aí vão atrás. Pô, ele está indo para o centro espírita? Não. Ele é nosso amigo, ele nos dá boas sensações, nos dá lembranças da vida que a gente tinha e tal. Ele tem os mesmos gostos que nós, os mesmos vícios. Vamos trazê-lo para cá. Aí começa, né, a briga. Outro dia, no atendimento fraterno, uma pessoa veio falar, toda melindrada, assim, né, preocupada. Eu tenho muitos amigos nas trevas. Ou melhor, eu tenho muitos inimigos desencarnados lá do umbral, não sei o quê, e eu sinto a presença deles e tal. Falei, pô, que bom que eles são teus inimigos. Melhor do que fossem seus amigos. Né? Se eles são seus inimigos, é que você está avançando espiritualmente. Você está saindo do lodo em que eles se encontram. E eles vão atrás de você, até eles desistirem. É um processo que a gente percebe acontecer. A gente começa bem, como eu falei, e de repente vai se perdendo por, às vezes, influências. Então, firmar um compromisso espiritual é difícil mesmo, por causa de tudo que a gente vê por aí. Então, eu sempre convido vocês a juntarem as crianças também em casa e promoverem uma mini evangelização. Bota a musiquinha lá, senta com eles no chão, abre o evangelho, pede para eles abrirem, eles adoram abrir o livro, né? Dá o livro para eles abrirem, aí, mamãe, caiu isso aqui, vamos ler, aí lê, tenta ler de uma maneira mais simples, para mostrar para eles, conversa, faz uma oração, porque a gente está desenvolvendo também as nossas habilidades de conseguir ensinar coisas transcendentais. E nisso a gente tem que estar calcado de informações, a gente tem que conhecer melhor. É bom para todo mundo. E a ambiência da casa vai se transformando. Se você percebe que tem um foco de escuridão em algum lugar da casa, um ambiente desequilibrado, coisa assim, vai lá, faz lá dentro. Seja o quarto lá do adolescente, que vive trancado, ou não sei o que lá, vai lá. No momento que esteja tranquilo, faz o evangelho em cada região da casa. Isso é muito importante. E convoca os espíritos aqui do Seja, para estar com você. Dia e hora marcado. O mais importante é isso. Para você ter uma disciplina e os espíritos naquele dia, naquele horário, estarão com vocês. Lindos, felizes, para confraternizar o evangelho e dar passe nas crianças, dar passe em vocês. Existem os passes espirituais, a gente esquece disso, né? Quanto passe que a gente recebe dormindo? A gente nem tem ideia, né? São passes espirituais. Aqui na casa a gente recebe passes mistos, que é uma combinação fluídica dos médiuns com os espíritos. Mas em casa, se você lá fazer a sua oração, pedir, e você recebe um passe espiritual. Quem tem percepção vai ver como acontece. E é impressionante. Bom, voltando para cá, eu trouxe alguns versículos, vou tentar passar rápido nisso, que é Jesus falando, quando ele fala assim, é necessário que aconteça de tal forma, é necessário que eu passe pela Samaria, é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Por aí vai. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que ele compreende uma necessidade que não é mais dele, é de Deus. E isso cabe a nós também. Sempre que puder, feche os olhos e pergunta, Senhor, o que é necessário que eu faça nessa vida que eu estou vivendo? Me dá direcionamento, coordena, porque sozinho eu não estou dando conta. Eu me perco, eu me confundo, eu tenho dúvidas, eu ajo de uma maneira e eu vejo que eu errei, eu preciso fazer diferente. Peça inspiração divina. Deus te dá e te mostra o que é necessário. Jesus tinha toda a visão do que precisava acontecer naquela existência, naquela trajetória dele, inclusive a cruz. Como ele fala, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Como é que pode, né?
ele ter uma visão tão precisa do que iria acontecer. Ele fala para Judas, vai e faça o que você tem planejado. E ele vai. Judas iria trair Jesus. Jesus já sacou, já sabia. E na hora ali da Santa Ceia fala, vai lá, faça o que tem que ser feito. Olha só. E ele vai para a cruz. Como é que pode? A gente tem que compreender que vida ou morte não é uma questão necessária, mas o que é necessário mesmo é a evangelização, é trazer as mensagens do Cristo para a nossa vida. Isso é necessário. Se você está encarnado ou não, se isso vai acontecer hoje, amanhã ou daqui a 30, 40, 100 anos, não importa. Realmente não importa. Jesus desencarnou com 37. Né? Muitos hoje revêem as contas e veem que Jesus tinha 37 anos na crucificação e não 33. Tá? Ele nasceu no ano -4. Hoje você tem estudos que falam sobre isso. Então, qual é a necessidade? A necessidade é o quê? Jesus fala, é necessário você preservar a sua vida? Quem preservar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que der a sua vida por mim, será salvo, terá a vida eterna. Então, ele está sempre provocando a gente para viver a vida eterna. Ele não vai tocar você com a varinha de cordão e vai falar, toma, agora você tem vida eterna. Ele não é isso. Jesus dá a vida eterna. Em que sentido? Ele nos revela, ele nos mostra. Você é a luz do mundo. Você não é esse corpo ambulante e que passa, que sente, pensa as coisas. Você está para além disso. Muito além disso. Não se preocupe com o que você vai ter que comer, beber ou vestir. Deus dá os recursos para você. Busca o reino dos céus e a sua justiça. Tudo mais vos será dado em acréscimo. Está lá. Ele está sempre nos convocando para isso. E ele cura as pessoas. Ele é misericordioso. Por que ele cura tanto? Por que ele dá condições para as pessoas na existência? Para que naquela existência eles consigam fazer a metanoia, dar a virada. Porque se você está sangrando, doente, flagelado, com dificuldade, você não tem como ter uma busca espiritual tão intensa, porque você está sentindo a dor, você sofre. E Jesus limpa as pessoas, dá condições para elas, para a partir daí elas seguirem os passos de Jesus. Fala. Não, só para complementar, porque a evangelização a gente deve dar todo dia em casa, né? Então, a gente deve pensar, poxa, se eu já faço evangelho no lar, já falo de Jesus com os meus filhos, por que levar no sábado na evangelização? Mas o cristianismo, ele cresceu na comunidade. E para as crianças, conforme elas vão crescendo, o grupo é importante. Né? Então, eles crescerem com um grupo que pense parecido, vai chegar um momento, principalmente jovens, que eles não querem ouvir os pais. Né? E aí vai vir muita distração do mundo, de outros grupos que vão querer oferecer coisas para eles e pode ser que eles aceitem pelo medo da exclusão. Mas se eles participarem de uma comunidade desde cedo, jovens, que pensam de uma forma espiritual, a tendência deles de se sentirem pertencidos, mesmo dizendo não para as distrações do mundo, é muito maior. Então, mesmo com a evangelização em casa, que é muito importante, o senso de comunidade que uma casa espírita traz, tanto para os jovens, para as crianças e para os adultos, é muito importante também. Todo mundo precisa ter pessoas próximas que nos ajudem nos momentos difíceis que sempre vão existir, independente da fase da vida que a gente esteja. Exatamente. A Ana, ela é a coordenadora do grupo jovem da casa. Nosso exercício aqui é levar os nossos filhos para ela, em algum momento, quando eles crescerem. Não, tem os degrauzinhos, vai ter que passar pelo grupo jovem. Se chegou no grupo jovem, já vamos comemorar, porque eles passaram pelos hormônios, pelo crescimento dos pelos, do corpo, pubiano, eles passaram por uma série de processos e estão ali, interessados ainda. Olha, o milagre está acontecendo, não é verdade? Então, se a gente conseguir, em algum momento, pegar os nossos filhos e perceber que eles estão aptos e interessados no grupo jovem, cara, vocês estão resolvidos em termos de evangelização. Isso é uma vitória para nós, porque a gente perde muitos no caminho, como eu vinha falando. A Ana tem poucos que vieram da evangelização. A maioria está vindo por outros motivos. E os outros que estavam sendo evangelizados simplesmente desapareceram. Então é uma transição importante. Sair do sábado e ir para quinta-feira à noite,
8 horas da noite é o grupo jovem. E é legal ver isso acontecendo. E o que ela falou está certo. Qual é o que o adolescente gosta? Do coletivo, do grupo. Ele busca se inserir. A gente já passou por isso. Tem o grupo lá dos surfistinhas, das patricinhas, dos playboyzinhos, dos metaleiros, dos nerds. Tem vários grupos, né? E a gente fala, pô, qual é o grupo que eu vou entrar? Aí você vai atrás do seu grupo. Você muda sua roupa, seu jeito de falar, seu gosto musical. São personas que o adolescente incorpora em algum momento da vida dele para ele se inserir socialmente. Isso é uma habilidade social muito importante. Depois você tem que saber quem você é. Né? Você não vai continuar, né, caricato a vida inteira. É importante você desenvolver valores e tudo mais. Mas firmar o ego nessa época é importante. E você está num contexto espiritual, com jovens também interessados no que você está gostando. Você está lá, você formou a sua banda que vai tocar gospel, vai tocar músicas religiosas. E daí? Os evangélicos são malandros, eles sabem disso. Você vê que como eles formam bem os jovens. Eles agregam pela música, pelos retiros, pelas vigílias. Eles sabem fazer a união dos jovens como uma unidade mesmo, como um grande grupo religioso. E a gente pode fazer isso aqui também. A gente tem ferramenta para isso, a gente tem estrutura para isso. O que nos falta, às vezes, é entender a dimensão disso para aqueles que estão conosco. É algo maravilhoso, a gente não pode perder o foco disso. Todos eles são chamados para fazer história. O filho de vocês estão sendo chamados para fazer história. Ah, não, meu filho não. É também. Toda alma que veio para a Terra tem um propósito, tem um motivo, um sentido que é divino, é espiritual, senão ele não teria reencarnado. O mundo está precisando de gente boa, de gente de qualidade, de gente amável, que ama, que saiba dar amor, que saiba receber amor, que saiba multiplicar a semeadura de Jesus. A gente precisa de gente assim, não é verdade? Então, se o seu filho veio para a Terra, ou ele está chegando, ou ele está aqui nesse contexto, qual é o nosso trabalho? De fazê-lo chegar a uma condição de ser um cristão espírita de verdade, legítimo, não da boca para fora. Então a gente tem que entender o nosso papel como educador. A nossa responsabilidade é muito importante. Muito importante. Não cair nas armadilhas do ego, chegar e falar, poxa, então ele é melhor que todo mundo? Nada disso. Muito pelo contrário, pé no chão, mas ralação. Tem que ser feito. Tem que acordar cedo, tem que trazer para cá. É a rotina da casa, vai funcionar assim por um bom tempo. Como a gente faz para ir para a escola? Por que não vir aqui? Né? E, mais do que isso, sair daqui, como eu falei, dar continuidade à evangelização na casa de vocês, ou com os avós, ou com os tios, ou com os primos, agregando cada vez mais a família num contexto espiritual. Bom, gente, eu tinha para passar isso. Vamos ver o que o meu amigo Marcos preparou. Um monte de transição de slide. Caramba. Tá lindo, vou falar com ele que eu adorei. Mas eu adorei mesmo. Será que estamos aproveitando essa oportunidade? É essencial buscar um profundo entendimento de si mesmo, das experiências passadas e das dinâmicas da vida. Evangelização, você nunca está sozinho. Isso fui eu, tá? Essa imagem aqui, é bonita. Você nunca está sozinho. Olha que legal, né? Às vezes a gente se vê só, isolado, remando contra a maré. Está todo mundo contra e você está ali, querendo, se dedicando. Mas você nunca está sozinho. Se você fechar os olhos, se você está com a sua boa intenção de amar o seu filho sobre qualquer forma, sobre qualquer circunstância, e entregar a ele as sementes do Evangelho, tem uma tropa de elite do lado de lá que vai te ajudar nisso. Eles vão te inspirar, vão pegar vocês em desdobramento, levar para uma colônia espiritual, vocês vão estudar e vai acontecer. A gente tem que ter fé, acreditar que isso é possível e arregaçar as mangas. Beleza? Vamos fazer a oração para a gente terminar. Senhor Jesus, querido Mestre, rogamos pela Tua presença no meio de nós, nos inspire nos nossos momentos de sofrimento, de amargura, de dor, de angústia,
Esteja conosco, Senhor, nas madrugadas adentro, com os nossos filhos doentes, chorando, em revolta. O Senhor está conosco. Nos dê forças para mantermos a calma, o equilíbrio, a sabedoria, para conduzir da crise para a luz, para a solução. Que a sua paz, Senhor, habite também em nós e também em nossa família. Que sejamos os teus instrumentos, Senhor, da boa vontade. Então, abençoe a todos os que aqui estão, Senhor. Os que nos assistem pela internet, os que estão nas salinhas sendo evangelizados, cada um a seu tempo, mas que eles abram os olhos, os ouvidos, dobrem os joelhos diante de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, gente.